Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Carol. Eu sou psicóloga e orientadora familiar. E a gente está agora seguindo nas nossas aulas, falando sobre como prestar atenção na família. E a gente, claro, já vem seguindo um esquema, né, de orientação familiar, mais voltado para, partindo da definição do que é o ser humano, a gente aprofundar esse conhecimento em cada uma das partes, né, do ser humano, corpo, alma e espírito, entendendo como faz para o ser humano alcançar a sua realização, a sua finalidade, a sua felicidade, a gente aplica isso no contexto familiar. Em especial para os pais aprenderem isso, né, e poderem ensinar os filhos no mesmo caminho. E agora a gente está focando um pouquinho mais no aspecto da atenção, tá bom? E ele é um aspecto essencial, como a gente já tem visto em algumas aulas, porque a gente primeiro precisa encontrar com quem a gente é, né? E parece um pouquinho abstrato, mas isso faz sentido, tá? A gente primeiro precisa se encontrar com atenção para depois a gente poder, de fato, prestar atenção na própria família, né? E mudar de fato a gente e o contexto da família. Então, é mais ou menos essa lógica desse subbloco que a gente está vendo agora. E a minha intenção também é dar um tempo para que vocês encontrem esse caminho, né? Encontrem um caminho interior. Então, a gente tem feito até algumas pausas na aula, eu vou guiando alguns exercícios de atenção plena, para que vocês também possam usar esse tempo para isso. Porque, como eu falei na aula de como conhecer de verdade, né, e também na aula sobre o primeiro passo para ser uma pessoa mais sábia, a gente precisa passar por um caminho interior para, de fato, mudar de vida. Então, você pode ver as minhas aulas, você pode ver qualquer outra aula que pareça genial, comprar um curso super caro que fala você vai mudar de vida. Se você só ver aquele curso, só ouvir aquilo, só ler um material, isso não vai mudar a sua vida. Né? Pode até ser que aquilo brilhe um pouco nos seus olhos, faça você ter alguma esperança. Mas se dentro de você não se encontrar e a partir disso encontrar uma verdade daquele conteúdo, a sua vida não vai mudar. Tá bom? Isso precisa acontecer. E não adianta eu falar isso, vocês têm que ver isso, de verdade, tá bom? E eu não vou aprofundar esse conteúdo, vocês podem ver essa aula que eu falei, como conhecer de verdade, tá? Para vocês terem isso em mente. Como que é esse processo do pensamento, meditação, contemplação, como vocês podem encontrar vocês mesmos, né? Para então chegar nesse ponto aqui onde a gente vai falar hoje, que é sobre hábitos e habilidades, tá? Eu vou compartilhar com vocês, de novo, o material da aula passada. Por quê? Eu quero relembrar onde a gente parou, porque a aula de hoje é uma continuação da aula passada. Então, na aula passada foi em março. Então, o que a gente falou lá, um passo a passo, né? A gente estava treinando um pouquinho como direcionar essa atenção que a gente tem, para que a atenção esteja cada vez mais onde a gente quer que ela esteja, e não perdida por aí. Né? Então, às vezes você quer fazer um exercício de respiração, por exemplo. Quando você vê, você já está pensando em como foi o dia de hoje, começa a ficar ansioso em como vai ser o dia de amanhã, lembra dos problemas do dia e já começa a vir uma irritação. Então, e a atenção vai se perdendo, porque ela não está treinada, né? Como se fosse um cachorrinho até. Vem aqui, atenção, fica aqui que você tem que ficar. Então, a gente precisa ir treinando isso para que vire um hábito e uma habilidade. E eu já vou explicar a diferença entre esses conceitos e por que é importante, né, que vire não só um hábito ou não só uma habilidade, mas que a gente vá pensando em como levar essa atenção para os dois campos, tá bom? Para a gente e para os nossos familiares. Tá? Inclusive, aqui devem ter pai, mãe, né, assistindo. E aí, a ideia é que a gente aprenda isso, faça na gente, e em paralelo já vai ensinando os nossos filhos, seja criança, com criança já dá para fazer isso. Né? A gente vai adaptar a idade, vamos alinhar essa expectativa, mas é possível de já se ensinar desde a infância para a criança já começar a perceber que ela não é o impulso dela, que ela não é a emoção dela, que ela não é os pensamentos automáticos da cabeça dela, que ela não é a imaginação dela, que aquilo não é a realidade externa, exatamente. Isso é uma coisa que se ninguém ensina, é mais difícil da gente perceber sozinho. E às vezes alguém que ensine isso é como uma luz na vida da criança. Né? Inclusive, é uma obra de misericórdia ensinar os ignorantes. Se você faz isso com seu filho, às vezes está dando, né, um caminho mais virtuoso, um caminho de sabedoria para ela. Né? E mais do que às vezes a gente dá um presente especial, né? Até uma experiência em família ali no parque, às vezes você dá um ensinamento desse tipo, vale muito mais.
tá? Porque é uma descoberta para a vida. Que, inclusive, hoje, em terapia, eu ensino adultos, né, pais de adolescentes, isso, né? Ó, você não é, esse pensamento automático que tá passando aí não é você, né? Vamos treinar para você se encontrar e se diferenciar disso? Esse impulso aí não é você. Porque muitas vezes a gente acredita que agir contrariamente ao impulso quer dizer que eu não estou sendo eu mesma. Eu vou ser falso se eu agir diferente. Como assim, eu controlar a minha raiva? Por mais que a gente queira, né, amenizar as emoções, regular as emoções, nossa, mas se eu agir será que eu sou uma pessoa nervosa? Então quer dizer que se eu buscar regular a minha raiva, eu vou estar sendo contra mim mesma? E aí eu não vou estar sendo espontâneo, autêntico, eu vou estar querendo usar uma máscara? Será que esse é o raciocínio muitas vezes que as pessoas vão criando se ninguém ensina elas? E eu digo isso com experiência. Eu atendo as pessoas trazendo esses conteúdos. Pessoas, como eu disse, tem pessoas mais velhas, adultos, pais, né, que pensam que são assim. Como que funciona o ser humano? Essa é uma dúvida básica. Então, quando a gente começa treinando a atenção, né, pera, se encontra e se diferencia dessas coisas aí. Se encontrou? Agora reflete sobre essa dúvida que você tem, sobre esse problema. Muitas vezes a gente busca terapia, busca livro, busca curso, e se a gente parasse 5 minutos para se diferenciar desse monte de coisa automática e se perguntar sobre aquele problema, a gente resolve o problema sozinho, né? Sem gastar dinheiro. Com 5 minutos, não gasta nem 1 hora. Se quiser 1 hora, melhor ainda, né? E por que eu tô falando isso? Às vezes a gente já tem as respostas, só que a gente não está disposto a fazer esse esforço. Ou a gente também não sabe que precisa fazer isso, né? Que essa é uma possibilidade. Né? Muitas vezes também a gente não tem no repertório como resolve aquele problema, mas provavelmente a gente já consegue enxergar uma versão muito melhor de como resolver aquilo, que a gente para e faz esse processo, tá? Bom, voltando para a aula passada, que pé que a gente parou? A gente foi vendo como então fazer esse processo, né, de se diferenciar das coisas, centrar atenção, observar, se perguntar como que a gente poderia resolver aquele problema de forma mais sábia, né, de fato encontrar alguma resposta, fazer um planejamento e se imaginar fazendo aquela resolução que a gente planejou, para aumentar as chances da gente fazer isso na prática. Porque se a gente vai exercitando essa imaginação da prática, a gente salva isso na memória. Né? Essa imaginação salva na memória, aumenta as chances de no dia a dia a gente se lembrar de fazer, tá bom? Que é o que a gente chama de antecipação. E aí, por fim, eu falei que é importante que a gente desenvolva sobre isso hábito e habilidade. Em que sentido? Bom, eu descobri como resolver aquele problema aqui na minha mente sábia. Né? No meu melhor estado de atenção, eu descobri. Tá? Então, eu preciso transformar isso daqui num hábito. Né? Então, se eu estou acostumada a, por exemplo, eu acho que foi esse exemplo que eu citei na outra aula, né? Então, os filhos estão agitados, ou o marido chegou, eu não presto atenção neles e continuo o que eu estou fazendo e tento dividir a atenção e falar com eles. Alguma coisa assim. Aí eu percebi que isso não funciona. Então eu tenho que desenvolver o hábito que eu encontrei na mente sábia, que pode ser quando meu marido chega em casa, meus filhos chegam em casa, eu vou parar o que eu estou fazendo para olhar para eles e ouvi-los. Né? Vou olhar com os meus olhos, ouvir com os meus ouvidos. Pode ser que seja essa a resolução, simples assim. Né? Vou começar assim, não é que isso vai resolver tudo, mas eu vou começar assim. Só que daí eu vou fazer isso um dia e no outro volto a fazer o meu automático. Não resolveu o problema de verdade. Você descobriu que funciona um pouquinho, mas não resolveu. Então tem que transformar isso num hábito, né? Isso vai se repetindo, né? E uma habilidade. Então, é, só um ponto. Para fazer também o processo inteiro também. Então, daquele problema em específico, mas também esse processo inteiro aqui que a gente está vendo, também precisa virar um hábito. Tá? Em que sentido? Não adianta eu resolver, buscar fazer isso daqui com um problema e fazer uma vez e nunca mais fazer. Provavelmente vai tudo voltar como era antes, aquela bola de neve. Então, eu também preciso fazer essas pausas para eu me encontrar e buscar eu mesma, né, com sabedoria, resolver aqueles problemas. Isso também precisa virar um hábito. Tá? Aquele problema em específico e esse processo como um todo também. Essas duas coisas. Tá? E também habilidade. Então, habilidade vai depender do que eu estou olhando aqui. Então, por exemplo, a habilidade de viver a minha vida com atenção no presente, ao invés de deixar ela voando, isso é uma habilidade. Então, isso eu preciso desenvolver. Mas eu posso desenvolver o hábito de parar antes de dormir toda noite, pegar um problema do dia e buscar parar e pensar sobre ele. Vocês já estão começando a perceber que são conceitos parecidos, mas eles não são a mesma coisa. Tá? Agora eu vou especificar para você e vou completando outro mapa mental
que eu criei aqui, para a gente entender a diferença em que contextos que a gente pode aplicar isso. Então vamos lá. Hábito e habilidade têm até a mesma raiz, tá bom? Mas os processos são diferentes. Habilidade é uma capacidade que a gente adquiriu, é uma construção que a gente teve, né, dentro de nós, de fazer alguma tarefa, algum comportamento específico com muita eficiência. Por exemplo, eu tenho o hábito de dirigir. Se eu falar isso, vocês já vão imaginar. Acho que a Carol já dirige há algum tempo, alguns anos. Provavelmente ela sabe o que tem que fazer quando está dirigindo, né? Então, uma pessoa que acabou de tirar a habilitação provavelmente ainda não tem a habilidade. Ela tirou a habilitação, mas ainda não tem a habilidade. Talvez ela trave um pouco, fique até com ansiedade, tem que parar e pensar, pera, o que eu tenho que fazer mesmo quando eu entro no carro, eu sinto o espelho, né? Então, ainda não está automático, né? Assim, ela ainda tem que pensar um pouquinho no que tem que fazer, ela não faz com eficiência, com aquela fluidez de quem sabe bem o que está fazendo, né? Se eu falar para vocês que eu sei falar francês, vocês vão imaginar que a Carol ficar na frente de um francês, ela vai conseguir se comunicar, ela vai conseguir entender e falar a ponto de ser entendida. Se eu falar que eu tenho habilidade de fazer vasos em cerâmica, vocês vão imaginar que eu sei como moldar ali um vaso com um instrumento ali que gira, que eu não sei o nome, eu não sei, não tenho essa habilidade, né? E que eu sei fazer objetos em cerâmica, vasos em cerâmica, né? Enfim. Então, vocês já vão supor alguma coisa. Vocês já vão imaginar, parece que a Carol já faz isso há algum tempo e ela faz bem feito. Mais ou menos a gente tem essa ideia, né? Então, porque é uma capacidade que eu fui desenvolvendo, eu escolhi fazer isso, né? Então, eu tenho algum conhecimento também teórico ali, né? Como que funciona isso, né? Como que funciona a língua francesa, como que funciona o carro, minimamente, né? E eu pratiquei muito, fui me aperfeiçoando para que virasse uma habilidade. Ou seja, eu fazer uma, duas vezes não quer dizer que vira uma habilidade. Provavelmente não. É difícil que uma coisa você faça duas vezes e já vira uma habilidade. Você repete, né? Com consciência, porque você escolheu estar ali, isso vai se transformando numa habilidade, tá bom? Então, envolve a intenção, envolve um conhecimento mínimo ali teórico, né? Daquele conteúdo, então, da linguagem, de um instrumento musical, do carro, enfim. Envolve eu treinar bastante, tá? E pode ou não ficar automático, tá? Então, por exemplo, habilidades culinárias. Eu falar que eu tenho habilidade culinária, você já supõe, nossa, quer dizer que a Carol pode fazer vários pratos diferentes e vão ficar todos gostosos, saborosos, né? Ou seja, não é que eu vou sempre fazer ovo frito e vai ficar uma delícia. Não é uma coisa só que eu faço sem pensar. Mas quer dizer que eu consigo até manejar aqueles elementos com fluidez e vai ser uma coisa bem feita. A gente já tem esse imaginário, porque eu já treinei tanto que já vai ser bem feito. Se eu sei dirigir bem, não quer dizer que eu sei fazer um trajeto no automático, não é isso. Quer dizer que se eu dirigir na rodovia, né, numa rua comum, se eu tiver mesmo que seja um trajeto longo ou curto, eu vou saber dirigir o carro sem muito risco de eu bater, eu vou saber prestar atenção, eu vou saber manusear bem os instrumentos, a marcha, o volante, olhar os espelhinhos, mudar se for preciso, né? Enfim, brecar. Então, você já supõe, ela sabe manejar bem ali os instrumentos, ela treinou bastante, tem uma experiência naquilo. E ela faz isso porque, né, escolheu e tá ali fazendo, né? Agora, o hábito, ele já tem algumas diferenças. Ele envolve também um aprendizado, uma repetição, mas não necessariamente consciente. Até pode ser. Por exemplo, se eu tenho o hábito de acordar às 6 da manhã, eu sou uma mãe, tenho o hábito de acordar às 6 da manhã para levar os meus filhos na escola. Em seguida, para dar o horário, eu escolhi acordar às 6 da manhã. E desenvolvi um hábito de tanto acordar às 6 da manhã, é final de semana, eu nem preciso, eu sozinha já desperto às 6 da manhã. Virou um hábito. Eu escolhi que fosse às 6 da manhã e virou um hábito. Mas e se eu sou a filha pequena que está sendo acordada pela mãe às 6 da manhã para ir para a escola? Eu posso não ter escolhido, a minha mãe que está me acordando às 6 da manhã, mas ao final de semana das 6 da manhã eu também desperto sozinho. Então, o que acontece? Eu nem escolhi fazer, mas automatizou. O que aconteceu? Porque é um hábito. O hábito não precisa ser consciente, deliberado, pode ser, mas ele tem essa característica de uma repetição para virar automático, para não precisar ficar gastando energia com aquilo. Tá? Não precisar ficar pensando muito, escolhendo muito. A função é justamente essa, ser mais rápido, né? Não precisar pensar muito, tá bom? Então, automatizado e mais inconsciente, ele dispara em alguns contextos específicos, como esse que eu dei exemplo, no horário. O contexto específico é o horário, né? É formado por essa repetição, pelo reforço, e ele é mais resistente à mudança do que a habilidade, né? Então, é mais difícil eu mudar
um hábito do que uma habilidade. É mais difícil eu acordar no outro horário, se eu já estou acostumada a acordar às 6 da manhã, do que eu mudar alguma coisa da minha habilidade de dirigir, de andar de bicicleta, de cozinhar, de fazer um vaso, tá bom? Então, habilidades são mais moldáveis, o hábito é mais rígido, tá? Então, é como se o hábito fosse mais rústico, né? Então, eu não preciso pensar muito, é justamente para eu não precisar pensar, ele é mais rígido. Se eu formo um, é mais difícil de desfazer. Agora, a habilidade, ela é justamente mais moldável, né? Eu vou me aperfeiçoando, posso fazer diferentes coisas com aquilo, eu posso escolher quando eu faço ou não. Então, não é porque eu falo francês que eu vou falar francês o tempo todo, né? Eu escolho se eu quero falar francês agora ou se eu não quero falar francês. Eu escolho se eu vou dirigir agora ou não. Não vou ficar 24 horas por dia dirigindo só porque eu sei dirigir, né? Então, não precisa nem ter um contexto específico. Eu vou escolher quando que é o contexto. Enquanto que o hábito, deu 6 da manhã, acordei, nem pensei, já acordei. Entendem? Então, tem essas duas características. Vou completar aqui no mapa mental para a gente já ver a diferença. Então, hábito e habilidade. Vou copiar aqui do meu material. Vamos começar pela habilidade aqui. Habilidade. Então, as características principais são intenção, conhecimento mínimo ali da técnica, da teoria, treino, e pode ou não se automatizar. Agora, o hábito. Hábito. Então, ele é mais automatizado. E vocês percebem qual que é mais propriamente humano, vamos dizer assim? Até lembrando daquelas aulas, quando a gente falou sobre a alma, da inteligência e da vontade, né? O hábito, você não precisa nem parar para pensar. O objetivo é que você não pense. Por isso que eu até falei, ele é mais rústico, assim, ele é mais. A gente até poderia dizer que ele é inferior, mas ele é muito importante. A gente vai ver por quê, né? Então, ele é mais simples até de ser formado. A gente tem até uma estrutura. E eu vou passar a estrutura do hábito para vocês, tá bom? Então, esses são os pontos principais aqui. Depois eu mando esse mapinha mental para vocês, tá bom? Agora, sabendo dessas duas características, apesar do hábito parecer uma coisa inferior, não é para a gente desprezar isso. Pelo contrário, é para a gente valorizar um recurso que seria, vamos dizer, inferior, até para a gente poder desenvolver habilidades. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Como que a gente pode utilizar do conhecimento que a gente tem sobre como se formam hábitos, quais são os 4 pilares da formação de hábitos, para a gente, a partir de um hábito, desenvolver uma habilidade. Então, por exemplo, a habilidade da atenção plena, do mindfulness. Eu quero desenvolver uma habilidade com mindfulness a ponto de eu poder escolher quando eu quero fazer ou não. Só que para eu desenvolver essa habilidade, eu preciso parar em algum momento e treinar isso. Então, eu quero primeiro criar um hábito de treinar o mindfulness para que ele vire uma habilidade e eu possa escolher quando fazer. É mais ou menos o que a gente faz quando está aprendendo em algum curso, alguma habilidade. Então, meu filho vai aprender inglês. Eu levo ele toda terça à tarde na aula de inglês. O hábito de ir toda terça à tarde na aula de inglês para desenvolver a habilidade de falar inglês. O hábito de toda sexta-feira nas artes marciais para que ele desenvolva a habilidade de lutar aquela arte marcial. Então, a gente se usa do recurso do hábito para poder desenvolver a habilidade. Depois eu posso largar o curso, eu desenvolver a habilidade para mim e escolho quando eu quero fazer, tá bom? Então, isso daqui é bem importante. Vou até colocar numa cor, num post-it aqui para a gente se lembrar, em amarelo. Chama a nossa atenção. Então, usar o hábito como base para desenvolver uma habilidade. Vou já dar um exemplo. Por exemplo, fazer um curso de
artes marciais, um curso, não, uma aula, né? Fazer aula de artes marciais de segunda-feira às 19 horas, né? Então, vai dizer hábito da aula naquele dia e horário. Então, é aquele contexto que vai dar o gatilho, né? Para desenvolver a habilidade de lutar aquela arte marcial. Depois de desenvolvida, eu posso sair da aula e escolher quando eu quero fazer. Acho que a arte marcial foi um pouco infeliz, porque não é uma coisa tão comum, né? Mas, por exemplo, fazer aulas de. Vamos colocar francês. Inglês, que é comum. Inglês. Segunda-feira às 19 é o hábito para desenvolver a habilidade de falar francês. Depois de desenvolvida, eu posso sair da aula e escolher quando eu quero falar francês. Não dependo do hábito da aula para isso. E pode até ser que depois eu saio, depois de uns 3 anos eu saio da aula, mas toda segunda às 19 me dá um negócio, é aula de francês. Porque o hábito tem essa questão de ele ficar mais enraizado, é mais difícil de mudar. Você vai até ter um lembrete, vai demorar um pouquinho para, não, cara, de segunda às 9 não tenho mais aula de francês. Mas se eu escolher, agora eu quero falar francês sozinha, quero ouvir uma música em francês e ficar falando. Vou ligar aqui para o meu amigo que mora na França e falar com ele, né? Então, é uma habilidade, tá? Então, isso daqui é bem importante. O que eu estou propondo para vocês é isso. Carol, eu posso desenvolver uma habilidade sem hábito? Pode. Eu posso treinar atenção plena, arte marcial, enfim, cada dia num horário. Posso colocar alarmes aleatórios. Agora é hora de você falar francês. Não vai ser um hábito, porque tá aleatório. Mas eu vou estar treinando. O importante da habilidade é que você tem que praticar, tá bom? Você não vai aprimorar alguma capacidade se você não treinar ela. Por isso que eu falei, se eu disser, olha, em 2 aulas eu desenvolvi uma habilidade de qualquer coisa, de artes marciais, de culinária, você vai achar um pouco, nossa, 2 só? Quanto tempo durou cada aula? Sério mesmo? Foi intensivo? A gente vai até se surpreender, porque não faz sentido, né? Costumam ser pelo menos meses, né, de prática, para não dizer anos, para você desenvolver essa habilidade, né? Enfim, mas é isso que eu quero que a gente aprenda aqui. Eu vou aumentar essa frase para dar um destaque nela. Opa, aumentou tudo. Bom, agora vamos ver os 4 pontos. Vou até criar um outro mapa mental embaixo desse, outro esquema. Os 4 pilares do hábito. Porque eu estou falando, vamos usar essa base do hábito para formar habilidades. Então, vamos ver como se formam hábitos e aí eu escolho qual habilidade que eu quero. Pode ser a da atenção plena, como eu falei, vamos criar um hábito para desenvolver a habilidade da atenção plena. Ou pode ser de alguma questão específica, por exemplo, pode ser que eu tenha percebido que eu vou precisar desenvolver habilidades de comunicação com a minha família, de habilidades sociais, habilidades de efetividade interpessoal. E só que para isso eu preciso treinar em algum momento. Então eu vou colocar que todo lanche da tarde eu vou sentar e conversar com os meus filhos, aplicando o que eu li no livro, que eu vi no curso, que eu ouvi da terapeuta, né, que ela está me ensinando. Mas você tem que colocar isso em prática, entende? Então eu vou colocar um horário para praticar aquele hábito que vai ser importante na minha família, tá bom? Então, quais que são os 4 pilares da formação de um hábito? Estímulo. O que é estímulo? Alguma coisa que vai se apresentar para os sentidos do meu corpo. Pode ser um estímulo auditivo, um estímulo visual, tá bom? Então, alguma coisa vai aparecer pelos meus sentidos. Para quê? Para eu me lembrar que eu tenho que fazer aquilo. Lembra que o hábito ele tem essa questão
de um disparador, de um contexto específico para disparar, então o estímulo vai me lembrar, né? Ó, agora é hora. Né? Um alarme, por exemplo, um post-it, né? Então, é o gatilho. Motivação, né? Que é aquela energia para a gente praticar, eu quero fazer aquilo. Resposta, que é de fato o meu. Resposta é o que eu faço, né? Em resposta a alguma coisa, eu estou fazendo isso. Né? E é o meu comportamento de fato, né? Para desenvolver esse hábito. E a recompensa, que é o que vem depois, que vai trazer vai continuar mantendo a minha motivação, tá? Então, alguma coisa me lembrou, é hora de praticar tal coisa. Aí eu tenho alguma energia dentro de mim para de fato eu praticar. Essa energia vai me mover para eu agir, né, com a resposta. E aí depois que eu agir com aquilo, tem uma recompensa que me mantém fazendo aquilo ali, tá bom? Então, por exemplo, no horário de acordar. Eu acordo 6 horas, aí eu acordo, depois deu tudo certinho. Eu consegui levar minha filha na escola, consegui fazer não sei o quê. Maravilha, tá? Essa daí está sendo a minha recompensa em si, porque as coisas estão funcionando. Supondo que não estivesse, nossa, ainda assim está atrasando, eu vou ter que adiantar para 5h30. Né? Então, se você vê que não está funcionando, já pode ser uma forma de consequência que não é a recompensa. Então, eu vou mudar esse hábito, não está dando certo. Né? Um exemplo do trabalho. A gente se mantém trabalhando, depois vem a recompensa do salário. Né? Vamos lá. Agora eu vou explicar cada um desses. Então, vamos para o estímulo. Então, o estímulo, como eu falei, ele vai ser o gatilho. Então, é um evento, alguma coisa que vai iniciar o meu comportamento, né? Pode ser uma coisa externa, por exemplo, o meu celular, como eu falei, eu coloquei um alarme ali, um post-it na frente do espelho, porque toda vez que eu acordar eu quero praticar atenção plena, então tá ali um lembrete, o olho é um estímulo visual que me lembra, né? Ou pode ser um estímulo interno. Por exemplo, eu tô com fome, né? Tô ansiosa, e aquilo, toda vez que eu sinto ansiedade, eu faço tal coisa. Uma pessoa que tem impulso alimentar. Ela sente alguma certa ansiedade e ela come. Sente ansiedade e come. No fim, sentir ansiedade virou gatilho para comer. Tá? Então a gente já está percebendo como que é a lógica da formação de um hábito. Tem alguma coisa que está movendo, que está desencadeando aquilo. Tá? Então, é o ponto de partida, o estímulo é o ponto de partida. Tá bom? Vamos então colocar essa definição aqui. E por que é importante a gente saber que um estímulo existe para iniciar um comportamento? Bom, se eu quero começar um novo hábito, eu preciso começar de algum lugar. Que estímulo que eu quero que seja o iniciador, o gatilho do meu novo hábito? Ou, pelo contrário, tem um hábito que eu quero mudar, é um vício, por exemplo. Então, o que está sendo o gatilho, o que está sendo o estímulo para eu estar vendo o celular? Será que eu acordo. Tá vendo o celular? É que eu estava lembrando do exemplo que eu coloquei aqui. Mas será que todo dia eu acordo e já vejo o celular e falo, nossa, mas eu não queria acordar vendo o celular, eu queria acordar no bom dia para minha família. Né? Que será que está sendo o estímulo? Eu acordo, o celular está do meu lado? Eu acordo, o celular tá falando alguma coisa que me chama atenção? Né? Será que eu posso colocar outro estímulo no lugar? Eu vou acordar, eu vou esconder o celular, vou colocar flores do meu lado, a luz do dia, um post-it com uma frase, lembre de viver o presente, lembre de dar bom dia para as pessoas antes, alguma coisa assim. Né? Então, a gente saber que precisa de um estímulo ajuda a gente ou a formar novos hábitos ou a tirar hábitos, né? Modificar hábitos que a gente não concorda mais em ter, tá bom? Segundo ponto, motivação. Motivação é aquela força interna, também poderia ser uma certa força externa, né? Que vai impulsionar a pessoa, né? No caso, é a gente, enquanto mãe, pai, a agir depois do estímulo. Então, de que adianta tocar. Quem nunca passou por isso, né? Toca o alarme para fazer alguma coisa. Aí você desliga o alarme e volta a fazer o que você está fazendo. Você tá motivação zero, negativa para fazer aquilo ali. Você desligou. Então, o que você tem que fazer? Tem que ter uma motivação. Né? E essa motivação pode ser externa ou interna. No início da formação do hábito, a motivação costuma ser alta, né? Nossa, será que vai funcionar? É uma coisa diferente, tem muita esperança. Né? Tem um desejo ali de mudar. Eu não vou mais beber, não vou mais ficar vendo o celular assim que eu acordo. Eu vou acordar no horário, não vou colocar no botão da soneca, né? Alguma coisa assim. E aí a gente está muito motivado, né? Por ver a mudança, né? Não aguentar mais o hábito antigo que estava vivendo. Né? Só que à medida que o hábito vai se desenvolvendo, ele depende menos da motivação e mais da repetição.
Então, a motivação, ou seja, o que isso quer dizer? Que a motivação vai diminuindo, tá bom? Talvez por a gente se cansar, ver que não era tudo aquilo, que cansa, aí que vem a virtude da perseverança. Cansa repetir, é monótono, né? Então a gente tem que ter uma motivação, outra motivação para continuar fazendo aquilo. Nem que seja, eu sei que mais um mês aí você vai contando os dias, ou você lembra da finalidade maior daquilo, você lembra como estava antes, né? Aí a importância também da gente já ter a habilidade da mente sábia, porque a gente vai se encontrar e vai lembrar do verdadeiro motivo, tá bom? Isso vai relembrar a gente. Então, isso é um ponto importante. A motivação ela tende a diminuir, e aí a formação do hábito não vai depender tanto dela depois, vai depender da gente se esforçar para repetir aquilo, tá bom? Então, vamos colocar agora a definição de motivação. Deixa eu colocar também uns pontos relevantes aqui, que eu fui comentando. Então, do estímulo, por exemplo, por que que é importante a gente saber que tem o estímulo? Na motivação, da gente saber que ela não é estável, tá? Então, por isso que a gente precisa ver, bom, se a motivação não é estável, o que, que eu posso fazer no lugar? Recompensa, daqui a pouquinho a gente vai falar dela, para manter o hábito, né? O objetivo é esse, a gente vai ser efetivo se encontrar estratégias para manter esse. Terceiro ponto, a resposta, que é de fato o comportamento, tá? A resposta é um termo comportamental para a gente falar que é o que a gente está fazendo, não é o que vem do ambiente, é o que vem da gente. A resposta é um comportamento que a gente faz em relação a um estímulo, estímulo-resposta. Vocês já devem ter ouvido esse termo, né? Estímulo-resposta. Né? Tem um estímulo que leva a uma resposta, assim como tem uma causa que leva a um efeito, tá bom? Então, a resposta é o que a gente faz que vem do estímulo. Então, o estímulo do ambiente me lembrou que eu tenho que fazer alguma coisa. Tá? E a ação que vai se repetindo, essa resposta tem que se repetir para virar um hábito, né? E com o tempo ela fica automática, essa repetição automática, tá? Então, é basicamente isso. Resposta. Opa, espera que eu vi que eu coloquei o termo inteiro, não. Seja justo aqui no mapa mental, fica certinho. Então, a dica da motivação não ser estável. Então, vamos agora para a resposta. Agora, o último ponto, a recompensa. A recompensa é o que vem depois. Teve um estímulo, levou a uma resposta. Um estímulo no ambiente, dentro dos meus 5 sentidos, em um deles, né? Aí evocou uma resposta minha. A minha resposta vai ter uma consequência que é a recompensa, tá bom? A recompensa ela precisa ser positiva para a gente chamar dessa forma. Se for uma recompensa aversiva, a gente poderia chamar de punitiva ou negativamente reforçadora. Reforça que a gente pare de fazer aquilo ali, que a gente diminua a frequência da nossa resposta, tá bom? Então, recompensa é porque é positivo para mim, né? Então, aquilo está mantendo o meu comportamento existindo, tá bom? Então, ela vem depois que eu tenho a minha resposta. Ela vai reforçar essa associação entre o estímulo e a resposta, aumentando a minha frequência, tornando esse ciclo mais forte. Ela pode ser uma recompensa imediata. Então, nossa, depois que eu acabar a minha tarefa de casa, eu vou ir brincar com os meus amigos. Assim que eu acabo a tarefa de casa e vou brincar, eu já sinto uma alegria imensa, né? Pensando nos filhos, né? Então, ó, você vai poder brincar depois de estudar. Estudou, veio a recompensa e aquela alegria imediata. Ou pode ser também uma recompensa simbólica. Vamos pensar em uma aqui, sentir-se aceito. É, quando eu faço alguma técnica de efetividade interpessoal, pode ser na família mesmo, né? Um filho, a mãe ensinou, olha, filho, do jeito que você está fazendo, está dificultando o nosso relacionamento, né? Está sendo mais difícil. Mas, ó, se você falar desse jeito aqui, vai ser mais educado, mais simpático. Aí, naturalmente, o filho começa a ser mais educado com os pais e os pais ficam felizes, naturalmente felizes. Nem às vezes era só uma questão de aprender uma habilidade, né?
E aí, naturalmente, fica todo mundo mais feliz diante daquela relação, e o filho se sente mais aceito na família, isso aumenta a chance dele se comportar daquela forma no futuro, que é o caso das habilidades sociais infantis, tá? Não sei se vocês já viram, mas eu também tenho uma aula que se chama Mapa da Autoridade e Obediência, especificamente para esse contexto aqui, já que eu citei o exemplo. E lá eu coloco 3 pilares, e depois meditando, eu acho que tem mais uns pontos ali que são os fatores de vulnerabilidade, mas depois eu entro lá. E um dos pilares são habilidades que a gente ensina para as crianças, ou para os filhos, podem ser adolescentes também, né? Aqui eu lembrei das crianças. E às vezes a gente muda todo o relacionamento familiar porque a gente consegue ensinar uma coisa para a criança que ela não sabia. Então, às vezes, você conseguir ensinar o seu filho que ele não é o impulso dele, que ele pode agir diferente, e mostra exatamente como ele pode, o que ele pode fazer no lugar do impulso. Às vezes ele entendeu, era justamente aquilo de que ele precisava, e ele faz diferente, e ele não seguir o impulso é um alívio para a família também, né? E melhora o relacionamento social, porque uma criança que fica toda hora seguindo o impulso dela, né? Você está lidando quase com um cachorro nesse sentido. O cachorro também segue impulso, né? Então você tem que ficar manejando a situação. Mas se você lidar com a inteligência do seu filho, que o cachorro não tem mais chances de você melhorar o relacionamento com a sua família, tá bom? Então, esse exemplo da recompensa pode ser ou uma recompensa imediata ou uma recompensa simbólica, como eu falei, sentir-se aceito. A criança muda um comportamento, ela é melhor aceita no ambiente da escola, entre os amigos, com os pais, que isso daí já é a própria recompensa, tá bom? Não precisa ser uma recompensa material, né? Pode ser ou uma experiência, ou sentir-se aceito, né? Sentir-se amado, querido, enfim. Então, vamos agora escrever da recompensa aqui embaixo. Recompensa. Depois acho que eu vou mudar esses exemplos aqui e colocar exemplos mais familiares para facilitar no imaginário de vocês. Que eu até tô falando, mas eu não escrevi eles aqui. Bom, então, essencialmente é isso que eu queria passar para vocês, para falar o quê? Agora é o tempo de vocês, tá? De vocês usarem desse recurso da formação de hábito para você desenvolver habilidade. Qual habilidade? Pode ser a do estado de sabedoria de vocês encontrarem com vocês mesmos, se diferenciando de pensamento automático, tá? Os pensamentos que você escolhe ter é você, mas os pensamentos automáticos, tudo que for automático, memória que vem passando, pensamento que surgiu, impulso, emoção, essas coisas que vão surgindo, só surgindo sozinhas, tem a ver com escolhas que a gente fez? Pode ter a ver, mas naquela hora que está aparecendo, não é nossa responsabilidade. Eu não sou aquilo, tá bom? Então, eu me diferenciar disso tudo, né? Inclusive, eu vou ficar até mais leve, vou me sentir mais em paz. Por quê? É como se eu estivesse aqui, eu estou colocando esse monte de coisa automática em cima como se eu fosse eu. E é assim que a gente se sente hoje em dia. Nossa, eu sou tudo isso, que peso, não aguento mais minha vida, cadê o sentido? Por que, que eu ajo assim, hora com raiva, hora com ansiedade, na hora triste, perco o sentido das coisas? O que está acontecendo? Também a gente está vendo tudo isso aqui. Aí se você começa a se descolar, é como se fossem coisas grudadas na gente, mas a gente pode ir tirando, como se fossem adesivos. Fica mais leve, porque você encontra quem você é mesmo, tá? E a atenção plena ajuda você nisso. Então, se você escolher ali um horário, colocar um alarme, um post-it, que é o estímulo, aí a sua motivação de mudança, né, para você se encontrar com você mesmo e poder ensinar isso para sua família, né, encontrar resoluções de problemas sozinha, né, pela sua inteligência e a sua vontade, né? Você de fato mudar com a sua resposta e ter a recompensa do ambiente, que às vezes eu estou mais em paz, essa às vezes é a minha recompensa, né? Eu consigo ver que eu não sou essa emoção, eu consigo ver que eu não sou esse impulso, eu posso agir diferente dele. Agora eu entendi como as coisas funcionam, é uma recompensa da inteligência, é uma recompensa propriamente humana. Um cachorro nunca vai ter essa recompensa. Nossa, agora eu sou um cachorro de verdade. Não. Então, isso daqui pode ser uma recompensa nesse nível. A gente acaba associando recompensa com adesivo, com comida, com chocolate, com doce. Até uma recompensa um pouco mais elevada é um passeio no parque, um passeio de família. Mas ainda, olha que recompensa elevada, você descobriu uma verdade e você está alegre com isso, né? Então,
isso tudo aqui você pode usar como base para desenvolver esse hábito de treinar a mente a encontrar-se com você, se diferenciar das outras coisas, resolver seus problemas sozinho, né? E para desenvolver uma habilidade. Quando você se acostumar a fazer esse processo interno, nem pode até tirar o alarme do celular. O alarme não vai tocar, mas você vai sentir o impulso de fazer aquele hábito, né? Mas você vai conseguir fazer na hora do almoço, da janta, quando acorda, quando vai dormir. Quando a emoção tá até mais forte, você percebe, pera, o impulso tá bem forte hoje. Hoje vai ser difícil. Mas você sabe o que está acontecendo, né? Então, isso tudo vai começar a acontecer a partir de um hábito, tá bom? Pessoal, então, essencialmente era isso que eu queria passar para vocês. Essas aulas, elas me alegram demais, porque é uma forma também de raciocínio para mim. Eu vou descobrindo verdades enquanto eu preparei uma aula, enquanto eu falo, a inteligência vai indo ali, eu vou até eu mesma descobrindo novas verdades, né? Então, me alegro muito com essas aulas. Espero que também sejam aulas que levem alegria para vocês, né? Levem esperança. E me disponho a ajudar vocês, se precisarem, podem me mandar mensagem, tá? Dentro do possível, eu vou respondendo. Se quiserem agendar também comigo, para psicoterapia, para orientação familiar, tá bom? E eu vou pausar a aula só para a gravação não ficar grande, mas podem tirar dúvidas logo em seguida.